Boa noite. E aí, temos ou não temos atualmente um estado de bem-estar social no Brasil? Eis a pergunta, eis a questão. Trabalharemos sobre essa questão neste vídeo, que se iniciará com a leitura de uma reportagem que nos levará para o ano de 2022. Final de 2022, período entre o final das eleições presidenciais e o início do mandato do governo federal atual. Vamos lá. Reportagem fundamental para compreendermos se temos ou não temos um estado de bem-estar social no Brasil. Portal de notícias da Câmara dos Deputados, seção Política e Administração Pública. Chamada da matéria. Proposta de emenda constitucional da transição é promulgada pelo Congresso Nacional. Proposta permite ao novo governo aumentar em 145 bilhões de reais o teto de gastos para bancar despesas como o Bolsa Família, o Auxílio Gás e a Farmácia Popular. Matéria de 21 de dezembro do ano 2022. Ao corpo do texto. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal promulgaram no final da noite desta quarta-feira, 21 de dezembro de 2022, a PEC da Transição, proposta de emenda constitucional número 32 de 2022, que permite ao novo governo aumentar em 145 bilhões de reais o teto de gastos no orçamento de 2023, para bancar despesas como o Bolsa Família, o Auxílio Gás, a Farmácia Popular e outras políticas públicas. A sessão solene do Congresso Nacional para promulgação foi realizada no mesmo dia em que Câmara e Senado aprovaram a proposta. A PEC da Transição foi promulgada como Emenda Constitucional número 126. O presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, afirmou que o Estado brasileiro deve ser capaz de garantir à população economicamente menos favorecida um mínimo de bem-estar durante os momentos de maiores crises e dificuldades financeiras da população. Ele lembrou que o Brasil tem 33 milhões de pessoas passando fome. Diante desse cenário, retorna ao topo da agenda pública nacional a necessidade de fortalecimento das políticas de amparo aos mais necessitados, de combate à fome e à miséria, disse o senador. A proposta de emenda constitucional da transição foi aprovada na forma de um substitutivo do relator, deputado Elmar Nascimento, do partido União Brasil. De acordo com o texto, o espaço orçamentário não valerá para 2024, como constava na PEC original, de autoria do Senado. Voltaremos a esse texto ao final deste vídeo, com alguns comentários. Administração Geral e Pública. Professor autor Augustinho Paludo. O estado de bem-estar social dentro do contexto do Brasil. No vídeo anterior, vimos que o regime militar aplicou a teoria keynesiana no Brasil. Só que a aplicou
financiado no endividamento externo. Expandiram-se os gastos com investimentos em infraestruturas no Brasil, só que a partir da base de financiamento do crédito externo. Dívida sendo constituída em moeda estrangeira, dívida constituída em dólares. E isso não deu certo, porque o pico do crescimento econômico no Brasil, em 1973, final do milagre econômico, se dá justamente no fim dos anos dourados do capitalismo pós-Segunda Guerra Mundial. Fim do sistema monetário internacional Bretton Woods, que garantia a estabilidade do preço do dólar, padrão internacional monetário dólar-ouro. Daí, gerou-se a década perdida de 1980, perdida em hiperinflações descontroladas e desgastantes, década de descontrole da dívida pública externa, década de descontrole do governo sobre a moeda nacional. Época muito complicada. Década de 80, perdida em hiperinflações desgastantes. Chega a democracia em 1985 e a Constituição de 1988 incorpora direitos reprimidos pela ditadura militar e consagra uma série de políticas de caráter socio-universal, incluindo trabalhadores e não trabalhadores. Políticas de caráter socio-universal que, no entanto, não chegaram a se consolidar em face da crise fiscal do Estado brasileiro. Políticas de caráter socio-universal que foram, em seguida, desmanteladas pelo governo Collor de Mello. No governo FHC, presidente Fernando Henrique Cardoso, houve políticas de bem-estar social nas áreas de educação, saúde, previdência e assistência social, condicionadas à disponibilidade econômica. Sobre o estado de bem-estar social no Brasil, Fábio Gomes afirma que talvez seja mais coerente considerar que, durante todo o processo histórico de formação e estruturação das formas do Estado moderno no Brasil, não se tenha implementado mais do que apenas algumas políticas de bem-estar social. Em síntese, é possível afirmar que, até o fim do período militar, em 1984, não houve no Brasil um estado de bem-estar social. Houve apenas ações sociais isoladas e de caráter excludente, ações direcionadas à classe média, excluindo os trabalhadores assalariados e mais pobres. Ações muito voltadas, por exemplo, para políticas habitacionais, expansão do crédito imobiliário para a classe média. Ações que não se configuraram em políticas públicas de caráter de tal modo a se configurarem em características de estado de bem-estar social. A Constituição Federal de 1988 trouxe políticas sociais de caráter universal, que num primeiro momento não foram implementadas por conta da crise fiscal do Estado. Faltavam recursos. A conversa do Estado Central na época era como é que vamos
estabelecer um plano monetário fiscal para estabilizar a moeda brasileira e a inflação. Era a prioridade da época. O governo Collor adotou o Estado mínimo e distanciou-se do estado de bem-estar social e logo caiu do poder. O governo Fernando Henrique Cardoso iniciou políticas de bem-estar social, condicionadas à disponibilidade econômica, mas deu ênfase ao Estado regulador e controlador. O período do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso foi um período notabilizado por reformas estruturais. Uma delas foi a instituição das agências reguladoras, com poder para intervir em determinados setores do mercado. Período de reformas estruturais. Tanto é que a maior delas foi a instituição do Plano Monetário Fiscal Real, plano que instaurou a moeda brasileira que temos hoje, a moeda real brasileiro. A partir do governo Lula, existem ações sociais universais aptas a caracterizar o estado de bem-estar social, com foco nas áreas de educação, saúde e assistência social. Temos aqui que, para o autor, lógico que, dentro do contexto e dos limites estabelecidos pelo Estado liberal e pela economia política neoliberal, dentro desses limites, sim, podemos dizer que o governo Lula pratica um neoliberalismo mitigado, com a inclusão na pauta da conversa política de políticas públicas universais, políticas públicas de Estado, como a que lemos na matéria inicialmente a este vídeo. Relerei. A partir do governo Lula, existem ações sociais universais aptas a caracterizar o estado de bem-estar social, com foco nas áreas de educação, saúde e assistência social. E eu vou além. Há contexto para esticarmos essa conversa. Sim, a economia brasileira tem muito espaço para crescer. Então, para uma gestão mais bem adequada da macroeconomia brasileira, é necessário incluir, sim, na pauta a conversa sobre a expansão do estado de bem-estar social no Brasil, a começar por chamar o Banco Central para a conversa. Essa taxa Selic é alta demais. Não tem ninguém no mundo pagando 7,4% ao ano de taxa real de juros. Tem ninguém pagando isso. Paga-se bem menos. Então, a taxa Selic do Banco Central tem espaço para cair. E ela caindo, há um impulso na produção industrial, por exemplo, que favorece muito o aumento da arrecadação tributária do Estado, que passa a ter força para financiar políticas públicas de Estado caracterizadoras de um padrão de estado de bem-estar social dentro dos limites do neoliberalismo. Sim, temos condição para, por exemplo, conversar sobre a redução da taxa Selic. Temos condição também para conversar sobre a constitucionalização
de um programa universal de renda mínima, universal para todos os brasileiros, independentemente de padrão social, de padrão financeiro, independentemente, nasceu no Brasil, tem acesso a essa renda mínima universal. Tudo isso eu falo dentro de um contexto macroeconômico que dá conta de que o Brasil tem muito espaço para fazer crescer a sua economia. E não tem conversa de expansão das taxas inflacionárias, dado que a dívida pública do governo central é toda em real. O Brasil não tem endividamento com moeda estrangeira. A dívida pública do Estado Central é toda em moeda nacional. O Brasil é um país soberano, monetário fiscalmente falando. Programa de renda mínima universal na Constituição. Elevação do prestígio da saúde pública e da educação pública a partir de investimentos específicos nessas duas áreas, investimentos estratégicos constantes do plano plurianual, investimentos de longo prazo, para que daqui a 8, daqui a 12 anos, vejamos uma educação pública e uma saúde pública brasileiras mais bem elevadas. Aí sim, poderemos falar em estado de bem-estar social no Brasil. Mas sim, conforme dito pelo autor Augustinho Paludo, podemos considerar que, a partir do governo Lula, existem ações sociais universais aptas a caracterizar o estado de bem-estar social, com foco nas áreas de educação, saúde e assistência social. Vamos à releitura com comentários da matéria que lemos inicialmente a este vídeo. Vamos lá. Governo de transição. A todo momento eu falo sobre taxa Selic. Isso é muito importante. Taxa de juros tem que ver com o preço do dinheiro, com o preço do crédito. Principalmente todas as pequenas empresas brasileiras funcionam a partir de tomada de empréstimos, funcionam a partir do capital de terceiros. Quando a taxa Selic é elevada às alturas, a vida financeira das pequenas e médias empresas brasileiras vira um inferno. E são essas tais empresas que são as maiores empregadoras da economia produtiva brasileira. Então, isso é muito importante de ser considerado. E o Brasil tem condições tranquilamente de reduzir, pelo menos em 2 pontos, a taxa Selic. Ela pode ficar muito bem estabelecida em 9% e navegar aí entre 9% e 11%, a depender do contexto, do nível de intensidade da atividade econômica ou do contexto do panorama exterior. 7,4% ao ano de taxa real de juros. Nenhum país organizado, política e economicamente, está pagando isso no mundo. Esses aplicadores financeiros que falam que vão sair do Brasil não tem para onde ir. Ninguém paga o que o Brasil paga de juros. Vamos lá, a releitura da reportagem que lemos no início deste vídeo. Vamos retornar ao governo de transição. Matéria do portal jornalístico da Câmara dos Deputados, seção Política e Administração Pública. PEC da transição é promulgada pelo Congresso Nacional. Proposta de emenda constitucional permite ao novo governo aumentar em 145 bilhões de reais o teto de gastos para bancar despesas como o Bolsa Família, o Auxílio Gás e a Farmácia Popular.
Para o pessoal que anda esquecido, esse contexto de 21 de dezembro de 2022 era o contexto pós-pandemia, sindemia Covid-19. E a pandemia, sindemia Covid-19, mostrou uma necessidade urgente para ser resolvida no Brasil, que era a expansão do valor do programa assistencial Bolsa Família. Expansão do valor pago pelo Bolsa Família. Até ao ano de 2020, o orçamento da União comprometia cerca de 33 bilhões de reais ao ano para financiar o programa social Bolsa Família. Hoje, o orçamento da União compromete cerca de 170 bilhões de reais para o programa assistencial Bolsa Família. E isso acontece por conta do contexto da pandemia, que trouxe essa necessidade. A PEC da transição garantiu uma perenidade para que o valor não fosse reduzido para os valores pré-pandemia. Uma conversa um pouco mais pesada, de grave. Isso só foi resolvido no governo de transição porque o governo que saiu não resolveu em tempo propício e oportuno. Precisamos novamente relembrar o nível da taxa Selic praticada quando da transição de 2020 para 2021, período mais pesado da pandemia, sindemia Covid-19. Período, início de 2021, período em que mais se morriam pessoas ao dia. 1.000 pessoas mortas ao dia. Justamente nesse período em que a pandemia abriu possibilidades de ser resolvido esse problema, o governo que saiu se calou, porque as conversas eram outras. As prioridades das conversas presidenciais eram outras, e não essa de fazer a expansão do programa assistencial Bolsa Família, que no governo passado se chamava Auxílio Brasil. Por que na transição entre 2020 e 2021? Justamente porque nessa época a taxa Selic estava a 2% ao ano, 2,75% ao ano. Esse programa, essa expansão sairia muito mais barata. Tanto é que na proposta original dessa PEC, o valor que estava sendo pedido pelo governo de transição era cerca de 170 bilhões de reais, que é o valor que se gasta hoje ao ano com o programa assistencial Bolsa Família. E não foi concedido apenas uma parte desse valor. No governo de transição, final de 2022 para 2023, a taxa Selic já estava a 13,75% ao ano. Ela aumentou em mais que 6 vezes mais. O governo que saiu pegou o Brasil com uma taxa Selic de 6,5% ao ano e entregou para esse governo de transição o país com uma taxa Selic de 13,75% ao ano. Logo, a expansão do programa assistencial Bolsa Família custou muito e infinitamente mais caro. Entenderam o porquê hoje o Estado Central brasileiro está suportando déficits fiscais? Porque esse gasto que foi feito na transição, ele está sendo acomodado. E sim, está sendo bem acomodado, porque em 2023 a economia cresceu 3%. Este ano vai crescer algo parecido com isso. E no ano que vem também vai crescer.
Quer dizer, o denominador, que é o PIB, está crescendo. Se o denominador está crescendo, a relação dívida-PIB está caindo. Logo um pouco mais à frente não haverá déficit. Então, o déficit fiscal atual não tem que ver com gastança do governo. Tem que ver com o governo de transição, que assumiu a garantia de manter um valor ampliado para o programa assistencial, outrora no governo anterior, Auxílio Brasil, atualmente Bolsa Família, o nome original. Então é isso. Contextozinho dado, vamos seguir a leitura da matéria. Muitas informações legais para podermos entender a conversa macroeconomicamente. Precisamos pensar a coisa a partir de periodizações mais alongadas. Se a gente ficar intoxicado com a conversa do jornal de hoje, querer acompanhar as coisas no tempo real, a gente vai ficar fora de órbita. Precisamos periodizar um pouco mais a conversa, trabalhar com periodizações um pouco mais alongadas. O corpo do texto. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal promulgaram no final da noite desta quarta-feira, 21 de dezembro de 2022, a PEC da Transição, proposta de emenda constitucional número 32 de 2022, que permite ao novo governo aumentar em 145 bilhões de reais o teto de gasto no orçamento para 2023 e bancar despesas como o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, Bolsa Família, outrora Auxílio Brasil, o Auxílio Gás, a Farmácia Popular e outras políticas públicas assistenciais. A sessão solene do Congresso Nacional para promulgação da proposta de emenda constitucional de transição foi realizada no mesmo dia em que Câmara e Senado aprovaram a proposta. A PEC da transição foi promulgada como emenda constitucional número 126. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, afirmou que o Estado brasileiro deve ser capaz de garantir à população economicamente menos favorecida um mínimo de bem-estar durante os momentos de maiores crises e dificuldades financeiras da população. Ele lembrou que o Brasil tem 33 milhões de pessoas passando fome. Diante desse cenário, retorna ao topo da agenda pública nacional a necessidade de fortalecimento das políticas de amparo aos mais necessitados, de combate à fome e à miséria, disse o senador. O parágrafo final da nossa leitura, porque a matéria segue, mas para o que interessa aqui, o parágrafo próximo que lerei é o último. E ele é muito significativo, parece que não, mas é muito significativo para a gente entrar em órbita e não ficar fora de órbita. A proposta de emenda constitucional da transição foi aprovada na forma de um substituto do relator, deputado Elmar Nascimento, do partido União Brasil. De acordo com o texto, o espaço orçamentário não valerá para 2024, como constava da PEC original, de autoria do Senado Federal. Por que esse parágrafo é importante? Deputado Elmar Nascimento, Partido União Brasil, é um partido conservador, assim como o Congresso Nacional, que é um congresso conservador. E mesmo num congresso conservador, há essa sensibilidade para a expansão de políticas públicas de Estado de bem-estar social. Um partido conservador, União Brasil, um deputado de um partido conservador, o presidente do Congresso Nacional, um senador conservador de um partido conservador, e mesmo dentro desse contexto conservador, temos uma sensibilidade para o fato de que o Brasil deve expandir políticas públicas de Estado de bem-estar social. Lógico,
dentro dos limites do Estado neoliberal. Economia política neoliberal. Economia política neoliberal, que nos rege desde o fim do sistema monetário internacional Bretton Woods. Mas, para considerarmos que efetivamente o Brasil tem um estado de bem-estar social, precisamos expandir essas políticas públicas. Que vídeo legal, gostei muito de fazer este vídeo, coisa boa. Espero que não tenha ficado enfadonho. Boa semana com Deus para todos e que Papai do Céu alimente o nosso coração com alegria, com fé e com paz. E vamos pensar as coisas a partir de periodizações mais longas, para a gente não ficar conversando descontextualizadamente. Até porque o contexto é o principal elemento da comunicação. Emissor, receptor, canal, mensagem, ruído, feedback e contexto. E o contexto dá o sentido do texto. Deus nos abençoe. Amém.